vocês, mas a princípio, então semana que nesse próximo nós estarei sábado no caminho, domingo também. Depois então nós estaremos saindo no período de férias. E então, que Deus nos ajude, amém, irmãos? Que Deus nos guie. Lucas capítulo 10, amém? Quer marcar? Eu falei comigo? Ah, tem uma Bíblia ali, ó. Estou falando aqui. Vai da minha moça aqui no cantinho. Você de quem é? Você é a sua? É a sua mesmo? Então, estava esperando você. Exclusivo. Alguém pode ir mais? Pode ir, que vai precisar. Lucas 10. Amém, irmãos? Jesus deixa algo muito importante para os discípulos ou os apóstolos, ou aquele que ele mandou fazer a obra. Amém? Somente um versículo. Versículo 16. Amém? Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me envia. Amém? Será? Maravilhoso Deus. É bom estarmos em Tua gloriosa presença mais uma vez. É bom estarmos em Teu santuário, Tua casa de oração, mesmo havendo em mim ou em nós total limitações, fraquezas, falhas. O Senhor, por graça, está me permitindo, está nos permitindo estarmos mais uma vez nesse local de oração para todos os povos. Meu Senhor, obrigado por cada vida que está presente nesse lugar. Obrigado, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por ter nos guardado, por ter nos dado força para superar nossas limitações, para superar nossas fraquezas, superar nossas falhas e sair de nossas áreas, ó Deus, tendo como objetivo adentrarmos a esse templo para adorarmos a Ti, para cultuarmos a Ti, para reconhecer Tua grandeza, para aprender mais um pouco de Ti, ó Deus. Portanto, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, mais uma vez eu me peço, nos aceite diante da Tua presença, abençoe cada vida que está nesse santuário, todos que poderão chegar, os que não virão a esse tempo hoje por alguma razão, o Senhor sabe, alcance a todos, meu Deus, e aqueles tantos outros que congregam em outros locais, não só desse ministério, mas em todos os lugares, em todos os ministérios, que o Senhor possa alcançá-los, abençoá-los, meu Deus, fazer presente para edificar, para curar, para libertar, para falar fortemente aos nossos corações. Meu Deus, nos aceite diante da Tua presença. A glória é Tua, meu Deus, a honra é Tua, a adoração é Tua. Portanto, seja exaltado e fale conosco e nos edifique pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Sente, irmãos, por favor. Os irmãos já sabem, todos acharam o texto, né, irmãos? Que é o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Deixa eu ir. Então, a leitura está igual aí? Você deve seguir de novo para nós aí, para confirmar? Acha aí, para nós aí, mais uma vez. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Jesus tinha dado a missão aos 70 discípulos, e eles foram fazer a missão. E a gente não vai entrar no contexto da missão, mas sim entrar no contexto do versículo que nós vemos aqui. Amém, irmãos? Micael, lê para nós de novo aí, Lucas 10, versículo 16, por favor. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me ouve. Irmãos, você vê que Jesus está dizendo algo muito sério aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha. Ele tinha enviado os discípulos para fazerem a missão naquele lugar. Quando eles voltaram, Jesus falou: quem vos ouve? Quem vos ouve? A mim? Me ouve. Quem vos rejeita? A mim? Rejeita. Mas quem rejeita
a mim, rejeita aquele que me enviou. Abra para vocês, por favor, no Evangelho de João. Pode ser mesmo. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Amém? João, capítulo 17. Jesus, em oração ao Pai, diz algo importante aí. Tudo bem? Alguém lê, por favor, o versículo de João, capítulo 17, versículo 18. João 17, 18. Pode ler. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu o enviarei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então Jesus ele foi enviado pelo Pai ao mundo. E a igreja foi enviada por Jesus ao mundo. Qual foi, entre tantas coisas que a gente pode falar, uma das razões que Deus enviou Jesus ao mundo, ou que Jesus veio ao mundo, está em João capítulo 18. João capítulo 18. Vocês já conhecem o texto, mas vamos lembrar, tá, irmãos? Tá bem? Alguém lê o versículo 37. João capítulo 18, versículo 37. E outra vez disse a Escritura: verão, João 18, 37. 37. Disse Pilatos, pois é outra tradução para essa leitura de hoje. Tu és rei de Jesus. Jesus respondeu: tu és, dizendo: quem eu sou, ele, eu porém isso. Nascei, por isso vem o mundo. Eu farei de dar testemunha da verdade de todos aqueles que derá vir, dando ouvido a minha voz. Outra tradução não vai traduzir. Tudo bem, muito obrigado aí pela tradução bem diferente. Vamos ler aqui de novo, vai, pessoal. Perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Olha bem o que ele vai dizer. Eu vim dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então vamos lá, irmão, vamos tentar ser bastante objetivo. A igreja, ela não é a verdade. A igreja não é. Mas o que é a igreja? Ainda nós temos domingo, nós vamos um pouquinho sobre a igreja. Só que no contexto agora, o que é a igreja? Abra Timóteo, por favor. No contexto do assunto. Primeiro, Bem, irmão? Primeiro Timóteo. Capítulo 3. Lembra que Jesus ele disse: vem dar testemunho da verdade. Vamos ver a igreja aqui agora. Capítulo 1, ou seja, capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Todos acharam? Vamos lá, versículo 15. Vamos ler o 14 e o 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Então a igreja, ela não é a verdade, mas ela é a coluna e ela é o esteio da
verdade. Em outras palavras, a igreja ela tem a firmeza para testificar da verdade. A igreja ela tem essa função. Ela tem o dever, ela tem a missão de testificar da verdade. Qual é a diferença? Lembra que em Lucas capítulo 10 diz assim: olha, quem vos ouve, a mim me ouve. Então a igreja ela foi enviada por Jesus ao mundo para testificar da verdade. Então a igreja ela tem a função de testificar da verdade. E nessa missão que a igreja tem, ela é uma coluna, ela é um esteio, ela é uma firmeza. E ela não pode abrir mão disso. A igreja ela não pode parar essa missão dela. Por favor, abra Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5. Vamos ver Atos capítulo 4. Lembra que Jesus falou: quem vos ouve, a mim me ouve. Os irmãos acharam Atos capítulo 4? Vamos lá, versículo 18. Fica aí do meu falando aí, fica forte aí, animar. 4:18 de Atos. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Então eles receberam uma ordem: vocês não podem ensinar e vocês não podem falar em nome de Jesus. Mas a igreja é o quê? A igreja é a coluna, ela é o esteio da verdade. Ela não pode deixar de testificar a verdade. Aí vem o versículo 19: responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a voz do que a Deus. Versículo 20: pois não podemos deixar de falar de tudo o que temos visto e ouvido. Quem vos ouve, a mim me ouve. Aí Pedro fala: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando Jesus fala ainda para Pilatos: eu para isso vim, e isso para isso nasci, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, ele está falando: eu vim dar testemunho daquilo que eu sei, daquilo que o Pai mandou eu falar para vocês. A igreja, ela tinha a missão de testemunhar daquilo que ela sabia, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela viu. A igreja tinha e tem essa missão. Guarde isso aí. A igreja ela tinha e tem a missão de testemunhar daquilo que ela ouviu e viu. Então os apóstolos, eles receberam a missão de testificar de Jesus. E Jesus deixou claro: quem ouvir vocês vai me ouvir, mas quem rejeitar vocês vai me rejeitar. Capítulo 5. Versículo 28. Almir, por favor, aí para nós, se for possível, ou alguém outra pessoa te português. 28. Não vos demonstramos nós expressamente que não ensinasses nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mais uma vez, as autoridades de Jerusalém, as autoridades de Roma, chegam para ele e falam assim: olha, não vos demos ordens expressas que não ensinassem nesse nome? Vocês já sabiam que é proibido falar, que é proibido ensinar nesse nome? Contudo, encheste a Jerusalém dessa vossa doutrina. Quer dizer, mesmo eles sendo proibidos, o que eles fizeram? Eles encheram Jerusalém da doutrina. Aí vem o versículo 29. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que os homens.
Então, irmãos, vamos lá. A igreja, ela não tem a missão de ser ouvida, ela tem a missão de falar, ela tem a missão de testificar de Cristo. Cristo também não veio para ser ouvido, ele veio para testificar. Ele veio para testificar. Abram Mateus capítulo 17. Olha o que o pai falou sobre o filho. Mateus capítulo 17. Jesus se transfigurou lá no monte, né? E no meio da transfiguração, algo misterioso aconteceu, algo maravilhoso aconteceu. E quando Pedro está todo maravilhado, alguém fala com Pedro, versículo 5. Atos, ou seja, em Mateus capítulo 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, a saber Pedro, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho, em quem me agrada ou me compraste. A ele, escutem ele. Escutem ele. Ou escutem, ouçam ele. Então, qual é o grande mistério do Evangelho? Quem escuta a igreja, escuta Jesus. Quem escuta Jesus, escuta o Pai. Quem rejeita a mensagem da igreja, está rejeitando Jesus. E quem rejeita Jesus, está rejeitando o Pai. Mas o Pai fez assim no monte e fala assim: escute ele. Quem escuta Jesus está escutando o Pai. Mas quem rejeita a mensagem de Jesus, Atos capítulo 3. Atos 3. Atos capítulo 3. Olha só o que foi profetizado por Moisés referente a Jesus. Os irmãos acharam? Quem está falando aqui em Atos capítulo 3 é o apóstolo Pedro. Todos acharam Atos capítulo 3? Vamos ler alguns versículos para entendermos melhor. Eu vou ler a partir do versículo 17. Ora, irmãos, eu sei o que fizestes, por ignorância, como também as vossas autoridades. Deus, porém, cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de sofrer. 19. Arrependei-vos, pois é chegar arrependei-vos, pois e vos convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Versículo 20. Enviei a Jesus, que já antes nos foi pregado. Convém que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Olha o versículo 23, irmãos. Todo aquele, olha bem, que não escutar esse profeta, a saber, Jesus, será o quê? Exterminado dentre o povo. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado. Por quê? Quem ouve a Jesus, ouve o Pai. Mas quem rejeita Jesus está rejeitando o Pai. E quem rejeita Jesus, rejeita exatamente o quê? Vamos lá. Quando as pessoas rejeitam Jesus, o que eles estão rejeitando? João capítulo 12. Quando as pessoas rejeitam Jesus,
O que eles estão rejeitando? Já entendemos que quem ouve a Jesus ouve o Pai. Quem rejeita Jesus rejeita o Pai. Mas vamos ver em que contexto o que as pessoas estão rejeitando quando elas rejeitam Jesus. Os irmãos acharam? João capítulo 12. Amém? Todos acharam? Podemos ver? Vamos lá, em nome de Jesus. Versículo 44 em diante. João 12, 44 em diante. Então, Jesus clamou: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Guardem isso. Quem enviou Jesus? O Pai. Versículo 45. Quem me vê aquele que me enviou. 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça no quê? Nas trevas. Ao 47. Se alguém ouvir as minhas palavras, olha bem, as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenham preferido, essa que julgaram quando? No último dia. Ao 49. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Então, quando as pessoas rejeitam Jesus, elas estão rejeitando as palavras que o Pai mandou ele falar. Quando a igreja vai cumprir a missão dela, ela não está transmitindo algo novo, irmãos. Guardem isso, por favor. Quando a igreja ela testifica de Jesus, ela não está transmitindo algo novo. Ela só está dando sequência ao ministério de Cristo. Qual foi o ministério de Cristo? Testificar da verdade que do Pai ouviu. Qual o ministério da igreja? Testificar de Cristo. O que foi que os apóstolos falaram? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O que foi que eles ouviram? As palavras que o Pai mandou o Filho falar. Então, qual é a missão da igreja? Testificar o que ouviu do Cristo. Nada mais do que isso. Portanto, o que o Pai está fazendo hoje? O Pai quer ser ouvido hoje através do testemunho da igreja. E qual é o testemunho da igreja? É o testemunho daquilo que é ouvido no Cristo. Por isso, quem rejeita a igreja, rejeita o Cristo. E quem rejeita o Cristo, rejeita o Pai. E é por isso que essas pessoas serão exterminadas, porque elas não estão aceitando o testemunho da igreja. Elas estão rejeitando o testemunho da igreja. Agora vamos lá, irmãos. Olha o que está lá em João capítulo 8. O que Jesus falou sobre as palavras dele? João 8,40. Resumindo um pouco a leitura, tá? Os judeus queriam matar Jesus, mas como o contexto aqui não é sobre a morte de Jesus, mas sobre a palavra de Jesus, olha o que ele diz aqui no João 8,40. Todavia, procurais matar-me, homem que vos disse homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Tiago, você quer me matar? Tudo bem, mas o que eu disse para você foi a verdade que o Pai mandou eu falar para você. Irmão, está entendendo? Então, quando você resgata a palavra, nós precisamos parar um pouquinho, porque tudo que a gente lê aqui
foram palavras ditas por Jesus. Naquela época, essas palavras não eram lidas, essas palavras foram faladas. Hoje, irmão Valdez, hoje a gente lê. Os discípulos não leram, os discípulos ouviram Jesus falar isso. Ele está falando assim: olha, eu estou falando para vocês as palavras que o Pai mandou eu falar. O que o Pai me prescreveu é o que eu estou dizendo, mas vocês estão rejeitando. E essa palavra vai julgar vocês quando? No último dia. João 6. João capítulo 6. Os irmãos acharam? João capítulo 6, alguém leia, por favor. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada proveito. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ele está dizendo, ó, o Espírito é que dá vida, o Espírito é que vivifica. A carne para nada serve, ou seja, a carne por si mesma é má. A carne ela não sujeita à vontade de Deus. A carne é rebelde, a carne é má por natureza. Mas o que ele disse aqui? Ó? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Agora vamos lá. Ele está dizendo o seguinte: ó, as palavras que eu ensino para vocês, elas são espirituais e elas são vida. Por que as palavras eram espirituais? Porque eram revelações de Deus ao mundo. Não eram palavras humanas, eram palavras de Deus. E por que essas palavras eram vida? Vamos lá, irmãos, meu Pai amado. Micael, por que as palavras que Jesus falava era e é vida? Porque é a verdade. Porque é a verdade. Por que, gente? Porque as palavras de Jesus eram vida. Por que, irmão Paulo? Por que a palavra de Jesus era vida? Não era de Jesus? É de Jesus, é por isso que é vida? Tudo que Deus falou. É vida, né? Amém. Por que, meu irmão Pérez? Por que a palavra de Jesus era vida? É. É porque acontecia, né? Acontecia, tudo bem? Por que, Almir? Que a palavra de Jesus era vida. Olha o que diz lá. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Transformação. Ok, vamos continuar. Por que Jesus é você? Porque crucifica, a vida do mundo se crucifica. Te conheço no M, por quê? É a palavra de Deus. Irmão Walter, por quê? As palavras de Elas Deus, são espirituais, são espírito e elas vida. são espirituais e vida que leva à salvação. Mas por que é vida? Porque Ele é a própria vida, a essência da Fala vida. aí. Porque Ele é a própria vida. Guarda essa frase aí. É basicamente isso. Ó. Ele diz que é a verdade. Por que a palavra de Deus é a verdade? Porque Deus é a verdade. Então de Deus não sai ao mesmo tempo mentira e verdade. Porque Deus é a própria verdade. E Deus é a própria vida. Deus é vida. Então quando a palavra é testificada, é o que Deus é que é revelado a nós. Aí por favor, irmãos, como o nosso tempo é curtinho, e eu não sei quando vamos estar juntos de novo, tá? Sentados assim, então por favor, abram Deuteronômio. Deuteronômio. O que Deus é? Eu sei que as traduções são um pouquinho diferentes. O que Deus é? Deuteronômio 30. O que Deus é? Resumindo, tá, irmãos? Vamos lá, capítulo 30 de Deuteronômio. Versículo 20. Olha o que nós somos ensinados a fazer. Deuteronômio 30, versículo 20. Posso ler?
amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Quem é a minha vida nesse texto? O próprio Deus. Ele é a minha vida. Amém? Deus é a minha vida. Eu preciso amá-lo, porque Ele é a minha vida. Deuteronômio 32. Vamos lá. Versículo 46. Vamos ler 45 em diante. Acabando Moisés de falar todas as palavras deste cântico a todo Israel, disse-lhes: olha bem, guardem no vosso coração todas as palavras que hoje vos proclamo, e ensinai a quem? A vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. 47. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Versículo 47, Deuteronômio 32. O que a lei é aqui para mim? A lei é a minha vida. Por que a lei é a minha vida? Porque Deus é a minha vida. Por que a lei é a minha vida? Porque a lei são as palavras de Deus. Amém? A lei são as palavras de Deus. Aceitar o que Deus é aceitar a vida. Aceitar o que Deus fala é aceitar a vida. Aceitar o que Deus é aceitar a verdade. Aceitar as palavras de Deus é aceitar a verdade. Rejeitar o que Deus falou é rejeitar o que Deus é rejeitar a verdade. E há muitas pessoas hoje, irmãos, rejeitando a verdade. Aqui no caso de se rejeitar, está rejeitando a vida, né? Está rejeitando a vida. Está rejeitando a verdade. Aí o que acontece hoje, irmãos? Hoje, nesse resgate da palavra, a gente precisa estar atento. Eu gosto muito de pensar você até para os meninos mais novos, crescessem na graça e no conhecimento de Deus, para que a mente possa continuar a missão que Deus tem nos dado. Mas nós não podemos estudar a Bíblia, irmão, simplesmente assim correr com a Bíblia nova. Temos que pensar um pouquinho. Se Jesus estivesse sentado nesse banco aqui hoje, e ele estivesse falando essas palavras agora, Tiago, se você não aceita o que eu estou falando, eu não te julgo. Mas eu digo a você que aquilo que eu estou falando foi o meu pai que mandou te falar. Aí, Jesus pega 3 de nós, vai até o monte, traz o transegura, a gente fica todo maravilhado, escuta a voz lá da nuvem saindo, ó. Esse é o meu filho amado, escutem ele. Gente, aí Jesus vai embora, o Espírito Santo vem para a igreja e leva Pedro a testificar o seguinte, ó. Moisés falou, gente, que quem rejeitar Jesus vai ser exterminado. Sabe o que é isso, irmãos? É destruído. Quem rejeitar Jesus vai ser eliminado, vai ser destruído. Mas por que o homem vai ser destruído? Vamos lá, vamos tentar finalizar um pouquinho hoje com vocês. Vamos lá, olha. Quando a gente olha para essa pessoa de Cristo, a gente não está aceitando uma religião, irmãos. Quando a gente aceita Jesus, a gente não está aceitando uma denominação religiosa. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita a palavra de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente está aceitando a visão de Deus. Quando aceita Jesus, nós estamos aceitando a vontade de Deus. Aí, abram por favor Oséias, meu Deus do céu, ajude-nos. Em nome de Jesus. Olha depois do
Daniel, nós chegamos em Oséias. Oséias 6. Daniel, Oséias. Aí. Oséias capítulo 6. Os irmãos achar? Vamos tentar aqui ser bastante objetivo na leitura, que tem uma parte muito importante aqui. Versículo 6. Pois eu quero não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha bem, eu quero misericórdia, não o sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus e não os holocaustos. Ao 7. Eles, porém, transgrediram a aliança, foram infiéis a mim como Adão, ou como Adão foram infiéis a mim. Em outras palavras, Deus falou com Israel, e Israel foi infiel para com Deus, da mesma forma que Adão foi. Adão foi infiel a Deus. Ou seja, se vocês acham a Bíblia de vocês, está a pronúncia: se portaram aleivosamente contra mim. Não é isso? Ó, quer dizer, eles se portaram aleivosamente. Quer dizer, a postura de Israel foi uma postura de infidelidade contra Deus. A postura de Adão foi uma postura de infidelidade contra Deus. Adão foi destruído? Não, não foi destruído. Por que Adão não foi destruído? Sabe por que Adão não foi destruído, irmãos? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então Jesus veio para salvar. Então quando Adão pecou lá no Éden, o plano da salvação em Cristo foi revelado. Adão foi infiel? Foi. Só que ele não foi destruído. Por que ele não foi destruído? Porque Deus abriu uma porta chamada graça. Deus abriu a porta da salvação. Só que para Adão ser salvo, Adão precisava acreditar no plano de salvação. Ele precisava aceitar o plano de salvação. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. Goste mais do que você vai ver de novo. Que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, lá em Gênesis capítulo 3. Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 3. Vamos lá? Vamos indo para a parte final hoje? Vamos lá. O pecado de nossos primeiros pais impediram a eles e vai impedir todos os seres humanos, não só eles. Tá? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tirado. Havendo lançado fora o homem dos querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. O que aconteceu no Éden? Por causa do pecado, o homem foi expulso da presença de Deus. E Deus foi taxativo: eu não vou deixar eles tomar da árvore da vida. Eles não vão comer dessa árvore e viver eternamente. Eles não vão fazer isso. Em pecado não. Ou seja, em pecado o homem não vai viver eternamente. Em pecado não. Em pecado o homem não vai ter acesso à árvore. Em pecado jamais.
Só que antes do homem sair do Éden, irmãos, oh meu Jesus, isso é fantástico. Antes do homem sair do Éden, o que foi que Deus fez? Capítulo 3 ainda de Gênesis, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa vestimenta, sabe o que representa, irmãos? Representa a justiça de Deus ao homem, a esperança de salvação ao homem antes do homem ser tirado do Éden. Quem é a esperança da salvação? Aonde está a esperança da salvação? Está na pessoa de Jesus Cristo. Esse ato de Deus aqui representa o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Guarde isso. O ato do Éden, aqui 21, capítulo 3 de Gênesis, revela o ato de misericórdia de Deus ao homem. Amém? Agora vamos lá. Deus, quando apresenta Jesus, Ele abre a porta para mim. Só que tem um detalhe: para passar pela porta, eu preciso crer. Para passar pela porta, eu preciso crer, senão eu não vou passar. Aí abre João 10. Oh Jesus, que pena. Que pena, tem que terminar, né? Vamos lá. João 10. Amém, irmãos? João 10, versículo 8. Vamos ler os 7 em diante? Podemos ver? João 10, versículo 7. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a das ovelhas. Versículo seguinte: todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. 9. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, não é entrar somente, é entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Versículo 14. Versículo 14. Amém? Vamos lá, versículo 11 primeiro. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem passar por mim vai se salvar, vai se salvar. Porque eu sou o quê? Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Amém? Amém, irmãos? Agora vamos agora tentar chegar ao final. Quando você passa por Jesus, você encontra salvação. Quando você passa por Jesus, você encontra pastagem. Ele está dizendo o seguinte: em mim, Tiago, você encontra vida. Em mim você encontra sustento. Em mim a sua história muda. Só se o Tiago rejeitar Jesus, se ele rejeita Jesus, meu Pai, lembra que vai ser terminado? Lembra? Apocalipse 22. Rejeitou Jesus? Versículo 14. Os irmãos acharam? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. No sangue do? Para que tenham direito a quê? A árvore da vida. 22:14. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que foi que Adão perdeu no Éden? O direito à árvore. Mas quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro recebe de Deus o direito à árvore
para comer e viver eternamente. Mas quem rejeita Jesus não vai ter acesso a Cristo, a água da vida. Então, portanto, não tem como viver eternamente. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Quer dizer, para ter vida eterna, eu preciso aceitar Cristo. Eu preciso reconhecer o Cristo. Caso ao contrário, a minha infidelidade me levará à morte. Adão não suportou infielmente a Deus? Ele não foi infiel a Deus? Então todos os infiéis não terão a vida eterna. Versículo 15. Ficarão de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vocês perceberam aqui, irmãos, que aqui está falando da prática da mentira? Uma coisa é você ser mentiroso, outra coisa é praticar a mentira. Uma coisa é ligada à outra? Está ligada à outra. Mas vamos lá. Satanás é um mentiroso? Ele não mentiu para Eva? O que Eva praticou? A mentira. Eva praticou a palavra adulterada. Ou seja, ela desobedeceu o princípio adulterado. É isso que o diabo quer fazer hoje. Ele quer adulterar a verdade para que as pessoas pratiquem a mentira. Muitas pessoas estão vivendo uma religião hoje mentirosa. Eles estão praticando a mentira, porque estão praticando a palavra adulterada. Pode-se adulterar a verdade? É mais ou menos o seguinte, irmãos.